Fala, meu aluno, consegue? Tudo certo contigo? Pessoal, a gente vai dar andamento então ao nosso estudo com a parte das medidas de segurança no âmbito do direito penal, um curso específico para a Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, aqui da Consegue Concurso, logo após os comerciais. Pessoal, satisfação de estar com vocês em mais um encontro. Pessoal, a gente vai dar andamento aqui sem muitas delongas. Sem muitas delongas, Direito Penal Consegue Concurso, professor Jefferson Giacomuzzi, vocês já conhecem este que vos fala. E vamos dar um overview sobre o nosso edital, tudo bem? Vimos o que já, pessoal? A gente já viu sobre a aplicação da lei penal no tempo, no espaço, da imputabilidade penal, um tópico muito importante. A gente vai retomar alguns pontos, muito bem, deste tópico na aula de hoje, porque ele faz um link com essa parte da matéria. A gente viu do concurso de pessoas, a gente viu a parte das penas, uma parte muito extensa, pessoal, muito extensa, mas que a gente não podia negligenciar por conta do nosso concurso da Polícia Penal, certo? Que traz ali uma cara de que virá alguma questão deste tópico. Tudo bem? Hoje a gente inicia a parte das penas e eu tenho compromisso com vocês de terminar tudo neste bloco, porque é uma parte bem tranquila, bem enxuta, tudo bem? Depois nós partiremos para a ação penal, também no máximo 2 blocos, no máximo 2 blocos. Depois nós partiremos para a parte da extinção da punibilidade também, super tranquilo, e vamos para os crimes em espécie. Também sempre penderando aquilo que realmente tem maior relevância de cair em prova, tudo certo? Depois aqui, pessoal, bem rapidamente, a gente vai ter crimes hediondos, lei de tortura, estatuto de desarmamento já foi feito aqui pelo professor Caleu, a lei de drogas está sendo elaborada, lei Maria da Penha, pelo que a gente separou aqui, vai ser com o professor Fabrício Giacomuzzi também, e que vai estar trazendo para vocês. O ECA, ele é extenso, mas só alguns recortes são relevantes para o nosso concurso. E isso aqui é super tranquilo também, pessoal. A prisão temporária, inclusive, ela tem um aspecto processual. Mas a gente vai trabalhar tudo aqui da melhor forma possível, da maneira mais adequada. E nós estamos indo, muito bem, nós estamos indo realmente para aquela praticamente reta final do nosso concurso. E tá tudo certo, pessoal. Preciso de que vocês prestem atenção na aula de hoje. E a aula de hoje é a aula 6 das medidas de segurança. Tudo bem? Vamos começar então com a nossa leitura guiada. Leitura guiada. Mas antes disso, pessoal, a gente vai tratar sobre medidas de segurança. Professor, eu começo a me confundir. Eu confundo pena com medida de segurança, sanção penal com pena. Eu não entendo o que está acontecendo. Mas eu te explico, não tem problema nenhum. Nós temos um grande gênero chamado sanção penal. Desse gênero emanam duas espécies. E a gente vai anotar isso com vocês, tá? Nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos uma sanção penal, certo? Que é o gênero dela emanando o quê? A pena, as penas e as medidas de segurança, certo? Professor, as penas, sim, as penas, meus alunos. Vocês sabem que elas se dividem em três espécies: as de reclusão, as de detenção e as de multa. É, professor, é. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver as espécies de medidas de segurança. A um e a 2. A gente já vai ver, tudo bem? Mas para quem que se direciona cada uma desses institutos, melhor dizendo? A gente vai ter, pessoal, aqui a figura, pessoal, do imputável e do semi-imputável. E aqui para as medidas de segurança, nós vamos ter a figura de novo do semi, a depender do caso, e prioritariamente do inimputável. Talvez vocês tenham de voltar alguns passos aí para nossa aula de imputabilidade penal, tá? Então vamos lá, vamos esquematizar aqui melhor aqui comigo. Tudo bem, pessoal? Pena. Quem é que vai se sujeitar a uma pena? O imputável. Aquele maior de 18 anos que consegue se autodeterminar. Comete um crime conscientemente, tudo bem. Certo? Capaz de se determinar. Nós temos o inimputável, pessoal. E até vou abrir aqui com vocês. Vamos dar uma lida aqui, pessoal. Se vocês tiverem aí, Código Penal Brasileiro. Artigo 26. A gente tem a figura do inimputável, que nos diz o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental
ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era o tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A gente viu isso na aula da inimputabilidade, ou melhor, da imputabilidade penal. O inimputável, ele é isento de pena, certo? Mas não significa, pessoal, que ele não vá ser submetido, como eu disse, pena é uma coisa, medida de segurança é outra coisa, e as duas compõem espécies do gênero sanção penal, certo? Sanção penal, pena imputável, medida de segurança inimputável. Tudo bem? Então, o artigo 26 do Código Penal ele nos traz a figura do inimputável e aí ele vai ser direcionado, né? Ele vai ser submetido a uma medida de segurança, certo? Agora, o semi-imputável nos diz o seguinte, o parágrafo único do artigo 26. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, primeiro eu falei do inimputável. Agora eu estou falando daquele que não era 100% capaz de determinar. Ele é o semi-imputável. Então, o semi-imputável, em regra, ele vai ter o quê? Uma redução de pena de 1 a 2/3. Mas, nos diz, pessoal, um pouco mais adiante aqui, o artigo 98, que faz um link com essa parte da matéria, vai dizer o seguinte: na hipótese do parágrafo único do artigo 26, que é do semi-imputável, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, que são o quê? Medidas de segurança, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos. Tá? Então a gente pulou, eu li agora para o último artigo 98. A gente já vai abrir ele na tela. Então o que a gente tem, pessoal? O que a gente tem? A gente tem o imputável sendo submetido a uma pena, o inimputável sendo submetido a uma medida de segurança. Tudo bem? E o semi ele joga para os dois lados. Ou ele tem uma redução de 1 a 2/3 de uma pena, ou se o caso dele necessitar de um tratamento ambulatorial, certo? Daí ele vai se encaixar numa medida de segurança que vai substituir essa pena reduzida aqui, uma medida de segurança, tá? No prazo mínimo de 1 a 3 anos. Professor, tô entendendo? Eu espero muito que sim. Eu espero muito que sim, de verdade. Tá? Mas a gente vai entendendo, compreendendo melhor de acordo com a leitura dos nossos artigos aqui. Mas saibam muito bem que medida de segurança é uma coisa e pena é outra. Se é para gravar, grava que pena é para imputável. Tá? Muito bem. Artigo 96, então, na tela. As medidas de segurança são, e agora a gente vai ver quais são os tipos de medida de segurança. Primeiro, a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. 2. Ou a sujeição a tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial. São essas as duas espécies de medida de segurança, os dois tipos de medida de segurança. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe a medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Extinta a punibilidade, não se impõe a medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Imposição da medida de segurança para inimputável. Pessoal, inimputável. Lembra? O inimputável não está sujeito à pena, mas vai estar sujeito a uma medida de segurança. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punido com pena de detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Olha só que interessante. Em regra, internação. Agora, se o fato pelo qual ele foi punido, né, que ele está sendo condenado, for um caso que ensejaria uma pena, se fosse imputável, de detenção e não de reclusão, detenção, o juiz poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. Ou seja, essa segunda espécie aqui, tá? Que é menos gravosa, né, pessoal, do que a internação. Estão entendendo? Já vai fazer mais sentido. Prazo, isso aqui é relevante, tá? A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdão. Tempo indeterminado. Ah, professor, sério? Sério. Então, o que nós vamos gravar aqui, pessoal? Aqui eu vou fazer dois apontamentos. Eles são, na verdade, até... Não se apeguem tanto a isso, tá? Mas existem duas teorias, tá, pessoal? Duas teorias aqui que eu vou só apontar só por desencargo de consciência. Desencargo de consciência, tá? A primeira delas
é a teoria monista, tá? Monista. E ela se direciona para quem? Ao inimputável, que vai dizer que ele só pode cumprir o quê? Medida de segurança, tá? E a segunda teoria, tá? Que é a teoria vicariante, ela vai ser para o semi-imputável, que pode ser submetido a uma pena reduzida ou a uma medida de segurança, certo? Só para desencargo de consciência. Gravem isso aqui, ó. Monista vicariante. Se aparecer isso aqui como assertiva, tratando de medida de segurança, tá certo, tá? Essa distinção entre uma e outra já é um pouco mais além. Talvez nem vá tanto, entendeu? Mas monista é o quê? É o inimputável que só pode ser submetido a uma medida de segurança. Não pode ser submetido a uma pena, tá? Acho que isso é o mais relevante. Voltando ao prazo, o que é relevante aqui? Muito relevante. Muito relevante. O prazo mínimo dessa medida de segurança. E ele vai ser de 1 a 3 anos. Isso aqui é relevante, pessoal. Isso aqui é bem relevante. Levar para a prova. 1 a 3 anos. Pensou em medida de segurança, prazo mínimo 1 a 3 anos. Certo? Avançando, perícia médica. Nos diz o parágrafo 2º. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida em quê? De quê? De ano em ano. Ou a qualquer tempo, se o juiz quiser. Mas qual que é a regra? De ano em ano. Tudo bem? Desinternação ou liberação condicional. Vamos lá. A desinternação ou liberação sempre será condicional. Sempre será o quê? Condicional. Devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, praticar novo fato indicativo de persistência em sua periculosidade. O que é relevante aqui? A desinternação e liberação será sempre condicional. Certo? Quarto parágrafo. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Quais fins curativos? Artigo 98. Temos o quê? Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Agora é aquele link que eu havia referido anteriormente. Artigo 98 vai ser lido novamente. Agora é o semi-imputável. Aquele que pode ter uma pena reduzida de 1 a 2/3, ou, se o caso fazer necessitar, a sua substituição da pena por uma medida de segurança. É o semi-imputável. É a teoria vicariante. Artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, a mesma regra de antes, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafo 1º ou 4º. Artigo 99. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Estabelecimento dotado de características hospitalares. A ideia aqui, pessoal, é um aspecto curativo e não tão somente punitivo, certo? Um pouco diferente da pena. Sanção penal, pena, medida de segurança. Gênero, espécie. Não se confundem. Tudo bem? Agora, professor, qual que é o prazo máximo para a medida de segurança? E eu trouxe aqui até algumas jurisprudências interessantes. Vamos lá. Vamos começar pelas jurisprudências aqui. Depois a gente vê sobre o prazo. Informativo 522 da CJ. O inimputável, submetido à medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, não poderá cumpri-la em estabelecimento prisional comum, ainda sob a justificativa de ausência, ainda que sob a justificativa de ausência de vagas ou falta de recursos estatais. Faz sentido, né, pessoal? Eu não disse que tem que ser um local, tem que ser um viés totalmente curativo? Então, não adianta manter o cara no presídio comum e dizer, não, mas que não tem vaga para ele. Não existe isso, tá? Informativo 806 do STF. É possível a concessão de indulto ou comutação àqueles que estejam cumprindo o quê? Medida de segurança. Isso aqui pode ser relevante também, pessoal, tá?
pode ser relevante também, mas eu acredito que aqui é um pouquinho mais relevante, né? Aí chega na hora da prova, cai isso aqui, né? Não, tá bom, eu tô dando os dois. Vamos lá. Pessoal, agora sobre o prazo máximo, tá? Professor, a lei traz a medida de segurança como tendo um prazo, um período indeterminado. E, obviamente, quando a gente vê na Constituição Federal que nenhuma pena terá caráter, perpétuo, a gente começa a ver que, olha, peraí, não fechou muito bem isso, né? E o STJ e o STF trouxeram interpretações acerca desse período máximo, porque a lei só traz o período mínimo e diz que é indeterminado, acerca do prazo máximo. E quais foram essas posições? Vamos lá. Código Penal, que a gente acabou de ver, né? O tempo é indeterminado. Não há prazo máximo. O mínimo é de 1 a 3 anos. O STF, por outro lado, entende que o prazo máximo não pode ultrapassar o máximo permitido para as penas privativas de liberdade, que atualmente estão no patamar de 40 anos. A gente viu isso no tópico das penas, certo? E o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tá? Na súmula 527, entende o quê? Que o tempo de duração máximo da medida de segurança não pode ultrapassar o quê? O limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito, certo? Então, se a pena é de 5 a 10, né? Uma pena, como a gente não está tratando de pena, nós estamos tratando agora de medida de segurança, outra forma, né? A gente faz um link ali. Ah, se é 5 a 10, então o máximo da medida de segurança é 10. É assim que entende o STJ. O que o STF diz? Não, não é assim também. Vamos nos guiar como o período máximo das penas privativas de liberdades, que é o período de 40 anos, tá? Professor, isso é relevante para a prova? Pessoal, vale a pena olhar. Vale a pena olhar, tá? E agora eu trouxe algumas questões aqui, duas para ser mais preciso, porque como eu disse, esse tópico não é tão relevante como o tópico das penas propriamente dito. Mas a gente vai resolver duas questões aqui e, como prometido, terminaremos essa aula em um bloco, creio eu. Vamos lá. Guarda Municipal 2026, tá? Nos diz o seguinte: o Código Penal estabelece disciplina específica para o agente inimputável, que pratica o fato típico e ilícito, prevendo a aplicação de medidas de segurança conforme a periculosidade constatada, considerando exclusivamente o texto legal, assinalado a alternativa correta. A. O agente inimputável que praticar fato típico e ilícito ficará sujeito à medida de segurança. Vamos lá. O agente inimputável que praticar fato típico e ilícito ficará sujeito à medida de segurança. Perfeito, não é a pena. Lembram a teoria monista? Consistente em internação, sim, ou tratamento ambulatorial. Perfeito, conforme previsão legal e avaliação da periculosidade. Professor, me parece que está ok. Também me parece. Vou deixar aqui, né, em stand-by como se estivesse correto. Vamos às demais alternativas. B. A medida de segurança possui prazo determinado, fixo? Não, pessoal. Aqui que está o erro. Segundo o que diz o Código Penal, e a questão tomou cuidado aqui de colocar exclusivamente o texto legal, para não cair na pegadinha lá do STJ, do STF, não ter discussão acerca disso. Ela colocou o quê? Conforme o texto legal, conforme o Código Penal. Tem tempo determinado e fixo? Não. É por tempo indeterminado. O que é determinado é o mínimo, o patamar mínimo, que deve ser de 1 a 3 anos. Então, esse é o erro da alternativa B. Até a B continua. E não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito. Isso aqui seria a visão do STJ, né, pessoal? Né? Mas aqui, quando ele manda no comando a questão texto legal, a gente pensa em CP, Código Penal. Bota no Google, CP Planalto. Então, a B está fora. C. O agente inimputável será absolvido sem qualquer consequência jurídica, uma vez reconhecida a ausência de culpabilidade penal. Calma lá, meu garoto. Calma lá. Lembra? Para o inimputável, a gente vai ter uma medida de segurança. Para imputável, uma pena. E para um semi-imputável, ou um ou outro. Ou uma pena reduzida, ou uma medida de segurança. Certo? A depender do caso. Então a gente vai ver o que aqui, pessoal. Tá errado. O inimputável será submetido a medida de segurança. D. A internação será obrigatória em todos os casos de inimputabilidade, independente de exame pericial que ateste a periculosidade. Não, pessoal. Lembram? Tem a internação e o tratamento ambulatorial. Se existem dois, como eu posso dizer que será obrigatório? Né?
A internação. Obviamente não, então aqui também está errado. E a medida de segurança será aplicada cumulativamente com pena preventiva de liberdade sempre que houver reincidência do inimputável. Nada a ver, pessoal. O nome teoria monista, que diz que é uma medida de segurança por um inimputável, já diz que é única. Eu não posso combinar uma pena com uma medida de segurança. Ou é um, ou é outro. E no caso do inimputável, vai ser sempre uma medida de segurança. O semi-imputável é o único que admite ou uma pena reduzida de 1 a 2 terços, ou, se o caso pedir, uma medida de segurança, internação ou tratamento ambulatorial. Então, a alternativa correta, A, Guarda Municipal 2026. Pessoal, não tem questão na Fundatec, basicamente, tá? Pelo menos eu não encontrei. Então, eu trouxe o quê? Uma bem atualizada, 2026, sem maiores problemas, e da área de segurança pública, certo? Vamos lá, Jesus. Ah, não. Professor, questão de delegado não tem como, professor. Não tem como. Não tem como. Claro que tem. Vamos lá. Vamos lá. 2025. Ah, professor. Não, 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 não. FGV também não tem como, professor. Não tem como. Tem como sim, fica tranquilo que a gente vai conseguir, tá? FGV 2025, delegado Polícia Civil de Minas Gerais. Nos diz, o enunciado. Após a observância do contraditório e da ampla defesa, como os consectários do devido processo legal, Carlos foi absolvido impropriamente, com a aplicação de medida de segurança, em razão da prática de conduta que, em tese, caracteriza crime contra a dignidade sexual. E, pessoal, lembram da absolvição imprópria? A absolvição imprópria é aquela que o fato é tido como típico, ilícito, tá? Mas lá na culpabilidade dá problema. Então não é que ele foi absolvido propriamente, uma absolvição por não ter feito. É uma absolvição imprópria, ou seja, ele não vai ser submetido a uma pena, mas a uma medida de segurança porque ele foi considerado que inimputável. Tudo bem? Então a gente tem vários conceitos aqui. A absolvição imprópria, aplicação de medida de segurança, tá? E nos dá até o crime aqui, né? Que seria. Nesse contexto, a mãe de Carlos buscou na Defensoria Pública informações sobre o Instituto em referência. De acordo com a narrativa e considerando as disposições do Código Penal, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. De acordo com o quê? Código Penal. Perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Correto. Não temos dúvida disso. Tudo bem? 2. A perícia médica será realizada ao término do prazo mínimo fixado para a medida de segurança. Deverá ser repetida semestralmente. Olha só a casca de banana, pessoal. Não é semestralmente, pessoal. É de ano a ano. A menos que o juiz determine o contrário. Lembra? Vamos voltar aqui para a gente dar uma olhadinha? Vamos voltar aqui. Perícia médica, parágrafo 2º do artigo 97. A perícia médica realizar-se-á ao tempo do prazo mínimo fixado, deverá ser repetida de ano em ano, ou qualquer tempo, se o juiz se assim determinar o juiz da execução. Então, pegadinha nessa 2. Essa 2 está errada, pessoal. 3. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Isso aqui está correto também. Aqui a gente tem a 1 e a 3 como correta, como corretas. Vamos ver se tem essa opção aqui. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, está correto o que se afirma em apenas um não, um em todos, se tiver 2 a gente corta. Resta a alternativa C. C de você consegue. Tudo bem? E até o soquinho aqui, né? Não sei como é que faz o soquinho ali. Você consegue, pessoal. A gente terminou o tópico das medidas de segurança. Boa sorte, tá? Você consegue. E aí, pessoal, como é que vocês estão indo aí? A gente terminou o tópico em 25 minutos. Tá tudo tranquilo?
Eu disse pra vocês, a parte das penas a gente demorou, patinou, mas a partir de agora vai que é um Dodge, tá? E eu tenho certeza de que tudo que nós estamos vendo aqui será mais do que suficiente para que a gente venha aí muito bem nossa prova para a Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, certo? Eu tenho 1 minuto ainda para dizer algumas coisas para vocês. E eu quero usar este minuto dizendo o seguinte: permaneçam firmes, tá? Aumentem o passo nesses últimos dias. Não demais para chegarem exauridos no dia da prova. Mas é importante de que vocês venham focar neste momento. Por quê? Porque a prova está chegando, pessoal. E o cronograma 75D, ele foi todo pensado para ser um pouquinho mais leve no início e for, aumentando o passo conforme a prova fosse chegando. E esse momento está chegando, pessoal. Então, nós precisamos de que vocês venham a se esforçar nesse momento para que ninguém fique para trás. Em termos de conteúdo, o mapeamento todo foi feito. Os professores também tomaram cuidado de se colocar no lugar de vocês no dia dessa prova. Preparamos todo esse curso, todo esse material. Mas não adianta de nada isso se vocês não seguirem firmes. Eu preciso de que vocês prestem muita atenção às aulas, de que vocês realmente entendam, compreendam e possam levar isso para o dia da prova. Em termos de memorização, se sobrar tempo, lê de novo o Código Penal desses artigos que a gente passou. Tudo bem? Mas se não der, como está próxima a prova, a compreensão já vai fazer com que vocês acertem a questão no dia, certo? Cuidado com as cascas de banana. Mas o principal, melhor dizendo, é vocês entender, né? Acho que é melhor, o que vocês estão estudando conosco, certo? A Consegue estar com você em todos os momentos, você consegue, nós conseguimos, vocês consigais. Tô brincando, tá, pessoal? Consigais. Ai, ai. Tá bom. Quarta